Boa tarde a todos e a todos. Muito obrigado por estarem presentes. Esperemos que, entretanto, com o avançar da hora, cheguem rapidamente mais alguns participantes nesta conversa, mas cá estamos, já dá para começar. Além disso, temos sempre o registro do Germinal. Uau! e há esta primeira introito que me cabe a mim fazer, que é introduzir a própria Fórum Manifesto, e dizer porque é que aqui estamos e depois introduzir o nosso candidato de hoje, nosso convidado de hoje. A Fórum Manifesto tem os estatutos de 2018, mas tem as suas origens de há 30 anos atrás. No fundo, é um percurso que se iniciou em 1994 com a Política 21, depois integrou o Bloco de Esquerda e depois um grupo de militantes saiu e constituiu, ainda antes, dentro do Bloco, constituiu o Fórum Manifesto e depois autonomizou-se como uma associação. E é essa associação que ainda hoje remonta. Muitas destas pessoas continuam e persistem em debater quais são os caminhos da esquerda e a procura de um mundo melhor ao longo destes 30 anos, e acho que essa é uma das grandes riquezas da nossa associação. No fundo é uma associação política onde há uma partilha ideológica, de identidade ideológica e espírito de abertura. O que nos motiva é a procura de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais democrática, mais decente, mais sustentável e mais inspiradora. É um espaço de cidadania política não partidária onde queremos intervir. E continuamos abertos a novas inscrições, a novas participações, das formas que entenderem mais convenientes, associando-se, participando das nossas organizações, lendo a nossa revista. E a revista é de facto um dos grandes trabalhos que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos. Vamos na terceira série. Este é o número 8 desta terceira série e esperamos que durante o ano de 2026 ter mais 2 números, pelo menos um, que é o nosso grande objetivo, mas de fundo a revista é também ele próprio um processo de reflexão, e também um suporte para os debates que vamos fazendo ao longo dos anos. Depois organizamos um fórum anual, geralmente sobre um tema, contexto político, quer nacional, quer internacional, depende do momento em que estamos a viver, e promovemos debates, conferências como este sobre as eleições, como este que estamos a fazer sobre as eleições presidenciais, mas também tivemos sobre as legislativas, não fizemos sobre as autárquicas, mas de facto o nosso âmbito de debate é a política no seu sentido mais lato, não é a discussão local. Porque é que nós organizamos este ciclo de 4 debates, a Fórum Manifesto e as presidenciais de 2026? Bom, comemorámos 50 anos do 25 de Abril de 74, serão comemorados os 50 anos das presidenciais, das primeiras presidenciais. Tivemos Costa Gomes, não foi um presidente eleito, tivemos Ramalhianos, tivemos Mário Soares, tivemos Jorge Sampaio, tivemos nos últimos 20 anos Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, estes 20 anos de uma presidência ocupada por candidatos apoiados pela direita já seria um motivo suficiente. Mas também temos um enquadramento político nacional bastante distinto, diria, pela negativa, mas bastante distinto pela negativa, que é uma maioria absoluta de direita, uma extrema-direita, um partido fascista como segunda força partidária na Assembleia da República, e o crescimento de um pensamento político, cultural, fascista, do qual o seu último afloramento, mais que o afloramento, foi exposição, que foi o 25 de novembro, comemorado nos últimos dias. Isto depois, 10 anos depois, num primeiro governo em que se admitiu, em que se pôs em prática um arco governativo de esquerda, que integrou foi protagonizado
pelo PS, mas apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português, e de qual a primeira força a sustentar essa ideia e a pô-la em cima da mesa durante o processo eleitoral foi o livro de qual faz parte o nosso convidado de hoje, o Jorge Pinto. Isto era o segundo motivo. O terceiro motivo de estarmos aqui é porque queremos conversar com os candidatos, queremos ter a oportunidade de os ouvir, de lhes colocar perguntas, o que é uma conversa, ouvir e dar a ouvir. Uma conversa que queremos partilhar com convidados, com os candidatos presidenciais, que no fundo consideramos que defendem os mesmos princípios da Associação Fórum Manifesto. A Associação Fórum Manifesto, e este é o quarto motivo, é um espaço de diálogo à esquerda e é um espaço fora dos enquadramentos partidários e nestas eleições específicas fora das candidaturas e, portanto, entendemos que somos um espaço ou uma oportunidade para identificar convergências e as divergências. E só partindo dessa identificação de convergências e divergências é que estaremos capazes de construir um caminho de esquerda para uma sociedade mais justa. Pronto. São estas as nossas razões. E para as quais precisamos da vossa colaboração ativa durante estes poucos minutos que temos para falar com o Jorge. O nosso convidado e candidato presidencial é o Jorge Pinto. O primeiro debate foi com o António José Seguro. A seguir teremos o António Filipe e depois a Catarina Martins. Mas hoje cabe-me a mim, o meu nome é João Afonso, moderar esta conversa. O nosso convidado é o Jorge Pinto. O Jorge nasceu em Amarante em 1987. Na verdade, é o candidato presidencial do qual eu tenho o maior distanciamento etário. Cheguei a essa conclusão a fazer estes papelinhos, fiquei muito constrangido, mas pronto, não é ideológico, mas é etário, de facto. Nascemos em mundos diferentes, felizmente para o Jorge. É licenciado em Engenharia Ambiental e doutorado em Filosofia Social e Política, na Faculdade de Engenharia e depois na Universidade do Minho. É autor de várias obras editadas, o Rendimento Básico e Incondicional, uma defesa da liberdade, que foi um prémio de ensaio de filosofia de 2019, isto antes de acabar o seu doutoramento, assinale-se, e da Liberdade dos Futuros, que foi publicado em 2021 e tem um outro livro que está prestes a sair, o que significa que este processo não está bem organizado do ponto de vista mediático, mas ficaremos à espera. E, mais surpreendente, possivelmente, para quem não está informado, é autor de um conjunto de bandas desenhadas, a Amadeu, sobre o Amadeu de Sousa Cardoso, ou seja, sobre o meu conterrâneo. O conterrâneo, a Liberdade Incondicional 2049, que podem ver integralmente na internet. Eu estive a ver hoje. Umas 10 línguas essa, não é? E o Tempo, foi publicado em 2024, que me parece bastante interessante. Esteve imigrado entre 2008 e 2024, com um pé lá e um pé cá, porque entretanto concluiu a sua licenciatura e fez o seu doutoramento, portanto tinha um pé fora e outro dentro. Andou pela Lituânia, pela Índia, pela França, pela Itália e pela Bélgica. E foi, entrando agora na parte política, foi fundador do LIVRE, membro do grupo de contacto entre 2014 e 2020, faz parte agora da Assembleia do Partido do LIVRE. Foi candidato às legislativas de 2015 pelo Círculo Eleitor da Europa e depois em 2019, 2022, 2024 e em 2025 era o cabeça de lista pelo Porto, pelo qual foi eleito em 2024 e em 2025. E agora diz que é camusiano. Muito bem. Nós propusemos aos nossos convidados um modelo de dar-lhes a palavra no início e eu vou conseguir esse modelo e depois entramos na conversa porque, Jorge Pinto,
muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu, e obrigado por terem mudado a data que estava inicialmente prevista. Eu vou tentar então em 5 minutos, porque realmente isto é para ser um diálogo e para responder a perguntas, uma rapidíssima apresentação do que me move e do que move esta candidatura. Eu sempre o disse, nunca escondi, disse-o logo quando apresentei a candidatura, que eu era daqueles que esperava que houvesse alguém até de fora dos partidos políticos que pudesse ser um nome forte o suficiente para agregar as esquerdas ainda antes de haver outras candidaturas. Alguém que pudesse agregar um mínimo dos partidos, um mínimo da sociedade civil, de maneira a evitar aquilo em que estas eleições se tornaram, onde há uns 4 candidatos à direita e uns 4 candidatos à esquerda. Esse nome não surgiu, não foi por falta de tempo de espera, não foi por falta de vontade. No meu caso, bem a prejudicar a minha candidatura. E já tenho dito isto, é a terceira candidatura, a terceira eleição presidencial que existe desde que o LIVRE existe enquanto partido. Nós, há 10 anos, apoiámos António Sampaio da Nova no mês de junho, nós LIVRE, não é? Partido político. Há 5 apoiámos Ana Gomes no mês de setembro e eu fui apoiado, eu não me lembro se ainda era outubro ou já início de novembro. Portanto, ou nos últimos dias de outubro ou no início de novembro. Mas isto é por uma razão muito simples. É porque quando se percebeu, quando eu próprio percebi, porque o meu processo de reflexão acabou por ser bastante rápido, uns 3 dias, se tanto, que não haveria essa candidatura, bem, eu tinha de decidir então, ou já está alguém nas restantes candidaturas de esquerda, que eu acho que representa um espaço ideológico que tem de estar representado e que pode agregar minimamente as esquerdas, ou não estando, como eu acho que não está, o que é que eu posso acrescentar a esta eleição? Bem, eu estava a ouvir agora na apresentação daquilo que fui fazendo e há aí 2 temas que tenho a certeza absoluta que se eu não estivesse nesta corrida não tinham estado nos debates. É a ecologia e coisas como o rendimento básico incondicional. Que, boas ou más, que apoiemos ou que não apoiemos, é quase irrelevante nesta fase. O que me parece essencial é que há temas que mais ninguém ia trazer para cima da mesa e que eu tenho trazido sem sequer ter sido eu pô-los em cima da mesa. Já são os próprios entrevistadores que fazem essas perguntas. Eu acho isso ótimo. Acho isso ótimo porque a esquerda, no momento de reorganização que está, em Portugal e em todo o mundo, precisa de novas ideias, precisa de novas causas, precisa, contrariamente àquilo que dizia ontem Henrique Gouveia Melo no debate que teve comigo, de novas utopias. Mas aquelas utopias que se traduzem em coisas muito concretas e palpáveis às pessoas. Não é dizer-lhes, bem, daqui a 20 anos se calhar conseguimos ter uma coisa qualquer. Não, é amanhã tu consegues ter isto. Amanhã, isto que mais ninguém te defende e mais ninguém te propõe, tu consegues ter. E eu quero ser um bocadinho o porta-voz dessa visão para o país. Eu quero ser, até pelos anos todos que eu passei no estrangeiro, aquele que diz as leis da física são iguais em Portugal e em qualquer outro país. As leis da química são iguais em Portugal e em qualquer outro país. Nós não temos rigorosamente nada que nos impeça de não sermos os melhores numa série de coisas. Aquilo que tem acontecido, e é uma questão, na verdade, de séculos, é que não temos escolhido esse caminho. Para aqueles que ouviram a intervenção que eu fazia há bocadinho com os jornalistas da SIC, é esta corrida para o fundo. Esta corrida para o fundo tem sido, na verdade, uma escolha de séculos. E uma escolha de séculos que sempre foi errada e que se tornou insustentável no final dos anos 90, com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, e mais insustentável ainda em 2004, com o alargamento europeu a leste. É impossível que Portugal consiga continuar a competir querendo uma economia de baixo valor acrescentado. Vai sempre haver quem faça mais barato, vai sempre haver quem tenha ainda mais trabalhadores precários. E o que é que um Presidente da República faz aqui? Bem, um Presidente da República... esqueci-me de um terceiro tema, que, como estamos entre amigos de esquerda, eu acho que é mesmo o grande falhanço da geringonça. Houve vários, como em todos os governos, mas o grande falhanço ainda da geringonça foi nunca ter trazido a debate a regionalização. Como é que é possível, com uma maioria estável de 4 anos, onde todos os partidos que apoiavam essa maioria, em teoria pelo menos, apoiam a regionalização, quando as regiões administrativas são uma obrigação constitucional, o processo não ter avançado 1 milímetro que seja. E quando, segundo todos os estudos de opinião que temos sobre isso, uma enormíssima parte da população portuguesa é favorável ao processo de regionalização. Está aí, se calhar, uma ideia e uma bandeira que a esquerda poderia voltar a trazer para a discussão, porque sabemos que do outro lado, certamente da extrema-direita, há uma oposição feroz à mesma. E se calhar uma boa parte do eleitorado da extrema-direita não é contrário à oposição. Portanto, há aí um tema que eu tenho trazido para debate
de forma muito intencional, não só porque acredito no mesmo, mas também porque acho que pode ser um bom marcador para a esquerda voltar a disputar a hegemonia política. E o grande problema é esse, que também foi dito aqui na introdução, é que nós temos em Portugal uma realidade única. Eu quando digo isto aos meus amigos estrangeiros, eles ficam em choque. Nós temos um Parlamento onde mais de 2/3 dos deputados são de direita ou de extrema-direita. Temos os 2 parlamentos regionais com maiorias de direita e os governos regionais de direita. As câmaras de cidades como Lisboa, Porto e Braga governadas pela direita. O que é que sobra? O que é que sobra? A Presidência da República tem de sobrar. O próximo Presidente da República ou a próxima Presidente da República tem de ser alguém que seja efetivamente um contrapeso democrático a esta... É praticamente uma hegemonia anti-esquerdista, não é? Porque hoje em dia, vocês veem nas redes sociais, já nem é contra o PCP, já nem é contra o Bloco, já nem é contra o LIVRE. É contra a esquerda como uma coisa abstrata. E quem é que o pode fazer e como é que o pode fazer? Essa é que é a grande questão. A isto junta-se a dimensão internacional. E aqui, se calhar, trago também a debate o Jorge Sampaio, que foi, parece-me, claramente o melhor presidente da nossa Segunda República, que, muito consciente disso, teve a coragem, em 2003, de não permitir que tropas portuguesas fossem participar numa invasão ilegal do Iraque. Evidentemente, como podem imaginar, tudo me separa de Saddam Hussein, quer dizer, um tipo que gaseava a sua população, que gaseava os curdos, mas o direito internacional tem de valer para todos. Tem de valer para todos. E o Jorge Sampaio teve essa decência. E o Jorge Sampaio, nesse mesmo ano, 2003, em que o continente europeu e o mundo estavam numa mutação profunda, criou aquilo que é conhecido como o Grupo de Arraiolos, aqui em Portugal, que juntava presidentes da República que, tal como o Presidente da República português, não têm poderes executivos, mas têm um poder de influência, um poder de mobilização. Bem, eu acho que nós devemos fazer isso muito mais. E aí também acredito que a minha candidatura é distintiva, porque eu, da mesmíssima maneira que sou profundamente regionalista, eu sou profundamente internacionalista. E há um vídeo, eu até escrevi um texto sobre isto, há um vídeo fabuloso de um documentário onde aparece o Biden em 96 ou 97, depois de uma visita à Rússia, a dizer, eles fiquem lá com os amiguinhos deles, se quiserem, com os amiguinhos chineses e iranianos, a rir-se no sentido, estes tipos não, todos juntos não valem nada. Isso foi em 96 ou 97, vejam hoje onde nós estamos. O que me assusta é que nós depois temos passado de um mundo basicamente bipolar ao longo do século XX, Estados Unidos, União Soviética, para um mundo em que havia um único império, que são os Estados Unidos, que foi basicamente o mundo no qual eu cresci e no qual me formei politicamente, para o mundo desta década, que eu não sei bem qual é. Porque parece-me que estamos a caminhar mais para um mundo multipolar do que propriamente bipolar, apesar da emergência da China. Eu duvido que voltemos a ter a preponderância tão vincada de duas potências como tivemos com os Estados Unidos e a União Soviética, mas aquilo que tenho a certeza todos aqui nesta sala sempre quisemos, que enquanto eu crescia era a nossa grande vontade, era este mundo multipolar, na verdade está-se a assemelhar muito ao mundo multipolar do século XIX, onde os pequenos impérios querem ter todos a sua pequena área de influência. Nós vemos isso nas nossas fronteiras com Marrocos e o Saara Ocidental. Nós vemos isso dentro da própria União Europeia com a Hungria e as suas ânsias da Grande Hungria. Vemos isso na Albânia com as suas ânsias da Grande Albânia. Vemos isso com a Turquia, que tem uma parte de Chipre invadida desde 74 e uma parte da Síria, de facto, ocupada desde 2019. Vemos isto com a China, vemos isto, enfim. Este mundo multipolar que nós sempre ansiamos, se calhar está-se a tornar num grande pesadelo também. E aqui é a questão, e termino porque senão falava muito tempo, o que é que Portugal pode fazer e o que é que um Presidente da República pode fazer? E eu aqui, falando em proveito próprio, que também é um bocadinho para isso que aqui estou, não é? É para isso, acredito que tenho mesmo uma visão distintiva, porque eu sou profundamente europeísta. Um europeísta crítico, evidentemente, mas a única maneira de Portugal ter uma voz neste mundo multipolar é uma de duas maneiras. Ou alinhar com um dos grandes eixos desta polaridade, desta multipolaridade, os Estados Unidos, a Rússia, eventualmente a Turquia, com estas ânsias neo-otomanas, ou contribuir e criar um polo de poder. E esse polo de poder, sendo muito pragmático e muito realista, no presente, para nós, é apenas o polo de poder europeu. Ponto. Poderíamos pensar noutras coisas, ibero-americanas, com os países africanos mais vizinhos, um polo mediterrâneo, enfim. É curioso, eu estive a ler agora para o 25 de novembro o documento dos 9, recomendo-vos, aquilo é fabuloso, vale mesmo a pena ler, e tudo isto está lá.
Eles dizem que devemos aprofundar a ligação e estreitar os laços com o projeto europeu, CEE, que devemos aprofundar e estreitar os laços com os países de língua portuguesa, que devemos aprofundar e estreitar os laços com os países do Mediterrâneo. Aquilo podia ter sido escrito hoje. Mesmo a ironia da história realmente é fabulosa. Como é que esta malta que agora quer festejar o 25 de novembro, sabendo que os vencedores do 25 de novembro são os autores daquele documento, estão confortáveis com o que ali está escrito, que diz, entre outras coisas, que a sociedade capitalista não pode continuar, e enfim, acho fabuloso. Mas enfim, feito este parênteses histórico, a terminar a dizer que a minha candidatura distingue-se das restantes à esquerda em particular, porque o meu europeísmo é de adesão, é crítico e é construtivo, ou seja, não é seguidista, como pode ser, se calhar, imagino eu, do António José Seguro, mas não é de ocasião ou de mais ou menos frontal oposição, como seria o caso do António Filipe. E o mesmo na escala internacional. Eu acho que este novo polo que nós temos de criar tem de ser um polo para criar alianças, porque só assim é que nós vamos conseguir ter força suficiente para contrapor a esta era dos autocratas. Nós temos de conseguir ter pontes, desde logo com países como o Brasil, que me parece absolutamente fundamental, mas alargá-las também aqui ao sul do Mediterrâneo. E aí começam os desafios. Porque vocês veem o que está a acontecer com a lavagem da imagem de Marrocos e como basicamente se está a vender o Saara por nada, está a ser oferecido, estamos a entregar o povo saharaui em troco de nada, e com que outros países é que sobram? Né? Como é que nós podemos ter uma voz neste mundo multipolar? E eu acho que também aí, e infelizmente ainda não foi tema de debates, mas quero muito que seja, é importante que o próximo Presidente da República tenha uma palavra séria, porque não estamos de todos isentos, e prometo agora termino mesmo, a repetir uma situação como a de 2003, em que há uma invasão ilegal aos olhos do direito internacional e que um Presidente da República é confrontado com a necessidade de ter de responder se envia ou não tropas para apoiar o invasor ilegal. Isto tem de ser esclarecido agora, não é depois das eleições ocorrerem. E, portanto, também aí acho que tenho sido o mais claro possível e trazido esse tema para debate. Julgo que fui o primeiro, entretanto vi que outros candidatos já o trouxeram, e ainda bem, que também é esse o intuito destas apresentações e destas entrevistas. Dito isto, estou aberto às vossas perguntas. Estamos abertos ao debate e às perguntas. Se houver já perguntas, eu passo a minha oportunidade já. Não, nunca há perguntas iniciais, é uma vergonha isto. A pessoa não quer quebrar o gelo, tem medo, não é? Tem muito gelo. Bom, é verdade que o Jorge dificulta com esta introdução inicial. Ficamos aqui um bocadinho inibidos, porque ele pôs em cima da mesa as principais questões e responde a uma nossa primeira pergunta que nós tínhamos organizado. Está respondido que era o que trazia distintivo. Esta candidatura trazia distintivo no âmbito das dos quatro convidados, com 3 convidados e uma convidada que temos, o que é que distingue pela positiva, o que é que te propõe para a esquerda nesse caminho. Portanto, essa pergunta está respondida. Excelente. Não, eu tenho uma pergunta pessoal sobre o que é, ou seja, de uma forma mais simples possível, o que é o eco-republicanismo e como é que, sendo eleito, como é que trarias essa dimensão para o mandato presidencial? Então, isso é pedir para resumir a que foi a minha tese de doutoramento. Sim, em 3 segundos. Mas a questão é muito importante e é muito interessante, porque então, a minha tese era precisamente sobre a ideia republicana de liberdade. O que é a ideia republicana de liberdade? É, na verdade, resumindo ao máximo, o conceito de não-dominação. Nós temos, historicamente, os 2 grandes conceitos de liberdade como positiva e negativa, portanto, ser livre para fazer qualquer coisa, não é? O que defendia a Hannah Arendt, por exemplo, o Aristóteles, aquela coisa do animal político em que só somos humanos quando estamos a participar ativamente na vida política. Depois há uma ideia muito mais liberal, defendida pelo Isaiah Berlin, por exemplo, é se calhar o mais famoso dos seus defensores, que diz, não, nós só somos livres quando somos livres de alguma coisa. Que na maior parte das vezes é livres do Estado que nos permita fazer o que quer que nós queiramos fazer. O republicanismo, ou o neo-republicanismo, nesta versão do século XX, na verdade vem trazer uma terceira via, que é na verdade dizer que nós só somos livres para fazer alguma coisa se formos livres de alguma coisa. E o que é essa de alguma coisa? É, por exemplo, o Império, não é? O que seria o Império na Idade Clássica, o Estado, mas em paralelo são os outros agentes da sociedade. E quando digo os outros agentes, são outros indivíduos, são grupos, são empresas, são multinacionais.
E é aí que o republicanismo se distingue. Há o exemplo académico da separação entre o que é a liberdade republicana e a liberdade liberal. A liberdade liberal é liberdade entendida como não interferência. Eu sou livre se não for interferido, não é? Por isso é que eles dizem, eu só sou livre se o Estado não interferir comigo e não me cobrar impostos. O republicanismo diz uma coisa muito mais importante. E o exemplo académico é com um mestre e um escravo, não é? Um proprietário de escravos e um escravo. Bem, o proprietário pode dizer, o mestre, eu trato-te bem toda a vida, eu nunca te vou bater, nunca te vou matar, o que quer que seja, até te dou comida suficiente, tu fazes aí o que quiseres. Para um liberal, esta pessoa é livre, porque nunca sofre interferência. Para um republicano, esta pessoa é dominada porque ambas sabem que há uma diferença de poder, ambas sabem, e esta é a palavra-chave, que de forma arbitrária pode haver essa interferência. Portanto, o simples facto dessa interferência poder existir leva a que essa pessoa não seja livre. No que é que isto se traduz na prática? Bem, na prática traduz em políticas que têm de ser, em paralelo, coletivas e individuais. Têm de ser políticas estatais, por isso é que eu sou de esquerda, que na verdade se traduzam numa emancipação do indivíduo, para que ele esteja protegido de abusos tanto por parte do Estado como por parte de outros agentes. O Philip Pettit, que é se calhar o filósofo que mais visibilidade deu ao neorrepublicanismo, chama-lhe o teste do olhar, em que diz que basicamente nós só somos livres se conseguimos olhar o nosso interlocutor, seja o nosso patrão, seja o nosso marido, no caso das mulheres vítimas de violência, seja o que for, nos olhos, sem ter a necessidade de baixar o olhar e mostrar diferença. Eu acho que isso é uma maneira muito boa de resumir a coisa. Como é que isto se traduz na prática? Numa eleição presidencial, de uma maneira que eu tenho trazido para debate, Assembleias Cidadãs. As Assembleias Cidadãs são uma ferramenta clássica do republicanismo e do ecorrepublicanismo, que se quisermos acrescentar a dimensão ecologista. Aquilo que eu tenho defendido, por exemplo, para a regionalização, onde o processo de referendo é obrigatório, é que antes sequer de se definir a pergunta do referendo, antes sequer de definirmos coisas como que regiões afinal é que queremos, que competências é que queremos para as regiões, haja uma Assembleia Cidadã onde as pessoas que são selecionadas aleatoriamente, algo que se fazia nas repúblicas gregas da antiguidade, e há imensos estudos que mostram a vantagem de selecionar pessoas aleatoriamente, e que essas pessoas tenham um acompanhamento por parte do Estado para, sim, discutirem durante vários dias, afinal, que modelo de regionalização é que queremos. Afinal, que modelo do que quer que seja é que queremos. Isto é uma ferramenta muito republicana e é, na verdade, uma ferramenta muito republicana aos olhos da Constituição da República Portuguesa. Uhum. Porque, como imaginam, eu tive de a ler várias vezes agora, de fio a pavio, e esta ideia de dar mais poder de participação, esta ideia, traduzida às vezes em coisas muito concretas, como as comissões de moradores, mas noutras vezes de forma muito mais ampla, de basicamente dizer temos de trazer mais participação popular, é absolutamente fundamental em Portugal. Nós temos os mais baixos índices de participação cívica. E a Fórum Manifesto será um exemplo disso. Reparem, quem é que está como membro da Fórum Manifesto e que não seja membro de mais, 4 ou 5 outras coletividades? Se calhar são todos. Eu sou membro de imensas coisas e acabo por me cruzar em quase todas elas com as mesmas pessoas. Porque somos poucos. Somos muito poucos. Há muito pouca mobilização e participação cívica em Portugal. Eu aqui há uns tempos voltei a procurar os dados, não encontrei, por isso falo de memória. Eu lembro-me de ter procurado isto há uns anos e julgo que éramos ou o primeiro ou o segundo país da Europa com menores taxas de participação cívica. Portanto, seja em partidos políticos, seja em associações, seja em ONGs, as pessoas não participam. Portanto, um Presidente da República pode cumprir a Constituição também por aí. E é aí que entra o republicanismo, como eu dizia, é mobilizá-las, coisas como Estados Gerais, é mobilizá-las em coisas como comunicações ao Parlamento, que é outra prerrogativa do Presidente da República. O Presidente da República pode mandar comunicações ao Parlamento. Então o que é que eu posso fazer? O que é que eu faria se fosse Presidente da República? Sabem o que era? Eu ia falar com aquela senhora brasileira que estava a viver em Sinfãs e que viu o seu filho ter 2 dedos decepados. A senhora que estava no interior do país, coisa que nós estamos sempre a dizer que é preciso estar e preciso fazer, que se viu obrigada a sair de Sinfãs por causa da segurança do seu filho. Eu ia falar com essa pessoa, sem câmaras, sem comunicação social, para ter o tempo e que fosse necessário para ouvir a pessoa e perceber o que é que aconteceu. E depois disso, eu iria fazer uma comunicação ao Parlamento, porque isso é notícia, porque o Presidente da República não define políticas, mas define e influencia o que é discutido na comunicação social, para lhes dizer que não é normal nós termos uma criança
filha de pais imigrantes no interior do país, a sofrer violência ao ponto de ter 2 dedos decepados. Isto não é normal. Isto passou quase como um fait divers do dia. Isto não é normal. Este não é o país que nós construímos. E eu tenho dito muitas vezes, e peço desculpa por me alongar, mas é porque o tema me apaixona muito. Os 3 pilares da República Francesa são também bem elucidativos daquilo que deve ser o republicanismo, não é? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. E nós, certamente nós à esquerda, quase que nos focamos exclusivamente na liberdade e na igualdade. Mas eles não são mais importantes, quer dizer, todos eles têm a sua importância. A fraternidade, que é aquilo que menos vezes pensamos, dos 3, é com alguma probabilidade o que se calhar está sob maior ameaça. Porque esta ideia de que nós somos todos irmãos de comunidade, esta ideia de que todos pertencemos em Portugal, que todos podemos fazer aqui a nossa vida, portugueses que nasceram aqui, viveram aqui sempre, portugueses da diáspora, como a minha família, que entretanto regressaram, pessoas que emigraram e que fizeram aqui as suas vidas, filhos de imigrantes que já aqui nasceram. Isto, apesar de todos os problemas que nós sempre tivemos, evidentemente, não me interpretem mal, era algo que era senso comum até há 15 anos, até há 10 anos. Ninguém achava que em Portugal havia gente a mais. Ninguém achava, quando foi o boom dos ucranianos e dos moldavos nos anos 90, em cidades pequenas como a minha em Amarante, onde chegaram muitos, ninguém achou aquilo estranho ou que as pessoas estavam deslocadas. Sempre se assumiu que Portugal era aberto e que esta ideia de fraternidade se aplicava à comunidade, que éramos todos irmãos de comunidade. E é isso, se calhar mais de tudo o resto, que esta extrema-direita tem atacado. Na verdade, aquilo que estão a fazer, e que é uma estratégia que também tem séculos, é desfraternizar alguns. É dizer que algumas pessoas, se calhar, não podem ser nossas irmãs de comunidade. Que algumas pessoas portuguesas, como os portugueses ciganos, que é importante insistirmos nisto, que a extrema-direita fala sempre dos ciganos, os ciganos são portugueses, não é portugueses e ciganos, são portugueses, ponto. Eles querem desfraternizá-los. Portanto, há uma luta tremenda que nós temos pela frente, que é, afinal, quem é que pertence e pode ser nosso irmão de comunidade. E também aqui eu quero trazer a ideia republicana de que todos temos espaço nesta nossa comunidade. E também isso eu quero, e sempre que tiver essa oportunidade, trazer para debate esta eleição presidencial, porque não é mesmo, e eu disse isso no primeiro debate, ou ontem, já nem me lembro, eu não consigo aceitar mesmo que seja normal que esta criança tenha tido os dedos decepados. Eu não consigo mesmo aceitar que seja normal, e tenho pais que me dizem mesmo isto, que os filhos, pais progressistas como nós, que os filhos, crianças de 10 anos, chegam a casa a cantar aquelas músicas da treta do vai lá para o Bangladesh ou não sei o que é, que venham com comentários racistas. Uma camarada minha do Porto, que adotou 2 crianças, ela é branca, adotou 2 crianças negras, crianças de 8 e 10 anos, 2 irmãos, estava chocada, porque o filho chegou a casa a chorar há 15 dias, porque um coleguinha dele... repito, são crianças, 10 anos, não estou a atacar a criança, mas porque um coleguinha dele lhe disse: eu contigo não falo porque tu és preto. Isto é um retrocesso de décadas no nosso país e algo que está profundamente errado. E um Presidente da República tem, uma vez mais, não vai legislar, mas tem a obrigação de dizer: isto não é normal. E se para dizer que isto não é normal tiver de fazer uma comunicação semanal à Assembleia da República a dizer: eu esta semana estive com esta pessoa que se chama A, B ou C, estive em Mirandela, estive no Alentejo, estive onde quer que seja com estas pessoas, sem comunicação social, e foi isto que elas me disseram, que o faça. Isto é um poder do Presidente da República. Se tiver de o fazer semanalmente, que o faça. E que o Presidente da Assembleia da República, que é Aguiar Branco, semanalmente leia a carta que o Presidente lhe manda. Isto sim é marcar agenda, isto sim é marcar debate. E isto sim é trazer a ideia da República para um Presidente da República. E eu peço desculpa, queria mesmo ser sintético, mas como veem, não é fácil. Não. A plateia está animadíssima, só braços no ar. É sempre assim. Nuno. Agradecia que sabe. Eu já disse que era o Nuno que ia falar, mas. Só para pegar um bocadinho no ativismo. Ok. Só para pegar num ponto que é um bocadinho irresistível e no sentido de aprofundar, ou seja, que é a do otimismo, pessimismo europeu. Eu acho que já tivemos mais razões para acreditar na mudança da Europa por dentro e de facto acho que elas escasseiam e tem muito que ver, aliás, com a tibieza da Europa. Sem dúvida.
com a proclamação constante dos valores europeus, mas que depois vemos no concreto, e acho que o caso da Palestina recente foi exemplar. Ou seja, eu tenho muita dificuldade em perceber, em aceitar ou acreditar que a Europa pode mudar por dentro, não é? E não é só na questão da Europa em si, e portanto não ponho em causa a partida, ou seja, queria ter mais razões para subscrever a ideia de que obviamente devemos estar num contexto, porque à escala internacional vão ser os conjuntos de países, que está tudo em transformação, em movimento, mas é essa escala que se vai decidir muito da decência do futuro e da capacidade de voltar a afirmar um conjunto de valores, não é? Mas queria também aludir não só à capacidade de mudar a Europa por dentro, mas também a muitas limitações que nos autoimpomos em parte, à margem de manobra que temos e que eventualmente não se aproveita, mas também a questão das limitações no nosso processo de desenvolvimento. As regras europeias, por exemplo, não é? Ou seja, queria ser convencido, mais convencido, não estar tão pessimista sobre esse caminho, que de facto tem tido razões para desacreditar. Exatamente, o ponto é válido e percebo perfeitamente que haja essas razões. Eu sobre a segunda respondo com facilidade. O que é que nas regras europeias nos obriga a ter um pacote laboral como este governo nos apresenta? Não é? Portanto, isto é uma escolha política. E o que é que nas regras europeias obriga a que a extrema-direita, que finalmente vai começar a compensar todos aqueles que lá meteram dinheiro e foram financiando o Chega ao longo destes anos, vai começar a ser compensada com o apoio a esta proposta do governo? Não tem. Portanto, há escolhas de governo. E o mesmo, enfim, acho que esta Presidente da Comissão Europeia é um falhanço tremendo, mas o mesmo em relação àquilo que é muitas vezes considerado como a Europa. O que acontece, se calhar, é que temos ainda pouca Europa em alguns temas. Por exemplo, da defesa. Como é que um governante português, o primeiro-ministro de Portugal, não está ao lado de Pedro Sánchez em Haia quando ele diz que os 5% de Donald Trump não fazem sentido nenhum? O que é que na nossa lei europeia desobriga ou obriga um primeiro-ministro português a não estar ao lado dele? Há essa tibieza nos nossos governantes nacionais, portugueses e outros. Porque se calhar, se houvesse muitos Pedro Sánchez, pelo menos neste particular, ele tem muitas falhas, neste particular, se calhar a União Europeia começava a ser outra coisa. Porque eu também aí na defesa, olhando para aquilo que já gastamos, se calhar, se começasse a haver mais interoperabilidade entre equipamentos, compras coletivas, não precisávamos gastar muito mais do que gastámos. Se calhar até poderíamos, no limite, reduzir o nosso investimento e estar muito mais bem preparados no que diz respeito à defesa. Eu acho que em algumas coisas precisávamos de mais. A questão do direito internacional e o que está a acontecer em Israel é que é absolutamente essencial. E eu até vou ligar ao que está a acontecer na Rússia. Porque naquele plano, assumindo e dando como certo os 28 pontos dos Estados Unidos, há um que tem sido pouco falado, mas que era basicamente de ilibar dos crimes de guerra a Rússia. Estamos a falar de coisas como o rapto massivo de crianças ucranianas que ainda hoje estão a viver na Rússia. A partir do momento em que nós dermos, e aqui falo a nível europeu, mas nós, Portugal, qualquer governante, porque nós, por norma, somos bastante medrosos na tomada de posição. O nosso primeiro-ministro foi dos últimos da União Europeia a pronunciar sobre o plano de Donald Trump. Eu julgo que é um dos únicos, enfim, não gostamos de ser os primeiros a molhar-nos, digamos assim. Mas a partir do momento em que nós dermos o sinal de que o direito internacional, de que o Tribunal Penal Internacional só serve para alguns crimes, então está tudo perdido. A partir do momento em que dissermos que só vai para a Haia ser julgado os criminosos de guerra na Jugoslávia, os criminosos de guerra de diferentes crimes de guerra no continente africano, algo está profundamente errado. E aqui há um sinal fortíssimo que nos próximos anos vai ter de ser dado. E é nessas duas regiões. É intolerável que os criminosos de guerra russos não sejam levados a Tribunal Penal Internacional. E é intolerável que a União Europeia não seja firme a dizer que isso é inaceitável. Portanto, aí também, destes 28 pontos, eu quero que um próximo Presidente da República Portuguesa diga não, estes crimes têm de ser julgados. E da mesma maneira, eu já disse várias vezes que é ali que se está no presente a lutar e a definir o que será o futuro do direito internacional, é o genocídio em Gaza. Se nós aceitarmos, nós, Portugal, Europa, ou quer que seja, por um segundo apenas, que os responsáveis desse genocídio não sejam levados a Tribunal Penal Internacional,
então estamos a dar um sinal a todos os ditadores e proto-ditadores deste planeta. Isso não pode acontecer. E aqui também é preciso muita firmeza e, sobretudo, clareza. Porque eu ouço os outros candidatos a venderem-se ou porque são os mais sérios, ou porque são os mais independentes, não é? O António José Seguro porque é o mais sério, diz tantas vezes, e eu acho que ele é sério, atenção, mas ele diz isso tantas vezes que quase que parece que se está a tentar convencer a si próprio. O Henrique Gouveia e Melo é porque é o mais independente. O Marcos Mendes é porque é o mais experiente. Bem, nenhum deles diz que é o mais claro e o mais corajoso. Eu acho que o próximo Presidente da República tem de ser muito claro e muito corajoso, especialmente nesta dinâmica e nesta dimensão internacional. Porque eu quero que um próximo Presidente da República, e eu serei, se o for, seja muito claro ao dizer que os criminosos de guerra na Rússia, em Israel, têm de ser julgados no Tribunal Penal Internacional. Mas isso, Nuno, para te responder, dificilmente Portugal tem força suficiente. Mas se houver um bloco europeu, porque aqui o problema também não é a Europa, não é no abstrato, é gente como Viktor Orbán, que diz, eu estou-me a marimbar para a posição da União Europeia. Não é? Portanto, aí é um líder nacional europeu, não é o projeto europeu em si. E porquê é que eu acredito no projeto europeu, apesar de perceber perfeitamente o ceticismo? Eu sou um europeísta crítico, sempre fui e continuo a ser. É que apenas pela força do bloco europeu nós conseguiremos assegurar que estas pessoas são efetivamente julgadas. Se é que algum dia vão ser, eu quero crer que sim. Portanto, nós só teremos essa força, nós, Portugal, só teremos essa força nesse bloco. Podes-me dizer, como às vezes se diz, sim, mas nós temos de criar uma nova ordem, temos de criar um novo coletivo de países. Pois, mas com quem? Não é? Como é que podemos recriar do zero uma coisa? Não faz sentido. Portanto, nós temos de trabalhar com o que temos. E temos um projeto europeu que tem falhas, evidentemente, mas que eu acho que é o melhor local para nós construirmos este contrapoder. Estamos longe e a dinâmica desta internacional reacionária está bem presente nos países europeus, mas por algum lado temos de começar e se calhar a presidência da República Portuguesa pode ser um desses exemplos. É um candidato ecologista, gosta de reutilizar o que existe. Não é? Pois, também. João. Isto é melhor também com o microfone de um lado para o outro, se calhar. Eu, para não fugir para outro tema e para aproveitar que estamos a falar da Europa, e como já disseste 2 vezes ou 3, acho 2, que és um europeísta crítico, eu gostava que desenvolvesse um bocadinho crítico aonde, em que matérias, em temas. Mas ainda isso é que eu gostava de perceber. Olha, na própria estrutura, eu acho que faz falta uma segunda Câmara a nível europeu, uma espécie de Senado europeu. Algo que eu, por exemplo, acho que em Portugal não fazia sentido nenhum. Na escala europeia faz falta para colocar em pé de igualdade mais países. Acho que há coisas, e volto à ideia da defesa, precisamos de uma comunidade europeia da defesa. Acho que ninguém aqui acredita que possamos sair da NATO amanhã. É insustentável. Imagina que Portugal seria... O que íamos ter de passar a gastar em defesa, então, e ao país à bancarrota no dia a seguir. Mas não há a impossibilidade, não é toda impossível que a NATO queira sair de Portugal amanhã, não é? Ou que a NATO acabe ou que seja uma coisa completamente diferente. E eu quero que, se isso aconteça, o continente europeu esteja pronto. E repito, isto não tem de passar forçosamente por passarmos todos a comprar mais armas e munições. Defesa no presente é pensar, por exemplo, como é que nós vamos proteger os cabos submarinos que ligam o continente europeu via Portugal às Américas. Não é? Isto é defesa. Como é que nós vamos ter uma rede elétrica e energética que resiste a ataques ou a acidentes ou a eventos como o apagão? Isto é defesa. Portanto, eu quero que isto se pense. Isto consegue-se muito mais à escala europeia. E consegue-se com coisas como compras agregadas e, sobretudo, com uma reindustrialização europeia. Eu tenho trazido muitas vezes a ecologia para debate na lógica desta reindustrialização verde. Porque, reparem, painéis fotovoltaicos que nós temos na Europa e em Portugal, onde é que são feitos? Se não é 100% deles na China, devemos estar perto disso. Geradores eólicos, um grande potencial para Portugal. Julgo que os melhores europeus, devem ser os da Vestas, produzem 15 megawatts. E há poucos, são assim, o melhor por gerador. Na China já há alguns de 20 megawatts. Pelo menos anunciados. Depois é sempre preciso ver no concreto se funcionam, se não avariam, mas os carros chineses que têm chegado à Europa, o que é que são? São motores a combustão? Não são todos elétricos. Baterias, o exemplo que eu trouxe a debate no outro dia, metade das baterias da CATL, que é o maior produtor de baterias a nível mundial, em breve, dizem eles, não anunciam, mas dizem que em breve e que em dezembro começa a produção em massa, vão ser baterias de íon de sódio, portanto de sal. Nós aqui em Portugal ainda estamos a discutir a mineração de lítio
E o principal produtor de baterias a nível mundial diz que daqui a pouco já metade das baterias não vão ser a lítio, porque eles próprios vão começar a produzi-las em íon de sal. Nós podemos dizer, bem, cada país pode ter a sua política de investigação, e eu acho muito bem que deva ter. Cada país pode ter a sua política de reindustrialização, eu acho muito bem que deva ter. Mas faz-me muito mais sentido que haja uma política agregada, até à escala ibérica. Reparem, Portugal tem uma indústria automóvel centrada na Alta Europa. Espanha tem uma indústria automóvel muito maior. Porque é com os nossos recursos naturais, com o baixíssimo preço que nós conseguimos ter eletricidade, não há uma aliança ibérica para termos um ecossistema de produção elétrica, produção de baterias, utilização das baterias no local e depois reciclagem das baterias. Não é? Porquê é que nós não trazemos isso? Porquê é que não há uma aposta em coisas como os novos combustíveis, não para exportação, não é para ter os pipelines que ligam Portugal à Europa, mas para dizer à indústria pesada que não pode ser eletrificada, ouçam, se vocês querem poupar milhares ou milhões de euros em consumo energético, ponham aqui as vossas empresas. Se calhar algumas empresas da indústria siderúrgica, da indústria dos medicamentos, da indústria química, poderiam passar a ir para Portugal. Porque senão o que vai acontecer, se nós fizermos isso, é que vamos produzir esta energia a baixíssimo custo, vamos injetá-la na rede ou transportá-la por cargueiros para a Alemanha continuar a ter estas indústrias no seu território. Portanto, se calhar uma visão europeia, ibérica que seja, já começava a dar resposta a isso. Por isso é que eu te digo, nem tudo tem de sequer passar pelo quadro da União Europeia. Pode passar, e as regras europeias permitem-no. Eu, para quem não sabe, não estava na introdução, eu sou um funcionário europeu, eu estou de licença sabática, não é? A política só me trouxe problemas, mas isso é outra conversa. E não há nada das regras que eu conheça que impeça isto que eu estou a dizer. Nada. Há a falta de visão. Há muitas vezes um certo conformismo de nós continuarmos a querer ser meros o fim da cadeia da produção, digamos assim, não é? Eu estou muito convencido, mas estou mesmo, que a grande transformação económica portuguesa pode vir pela ecologia. Eu fiz aquela brincadeira ao Coutinho de Figueiredo, disse, numa linguagem que o senhor perceba, é a nossa melhor oportunidade de negócio. Não é evidentemente com estes megaparques que nos querem construir. Também acho que quem segue minimamente o meu percurso sabe do que eu penso em relação a isso, mas para quem não sabe, fica aqui o esclarecimento. Mas a produção de combustíveis sintéticos, a produção de hidrogénio verde, para que possa ser usado onde deve ser usado, que são os setores que não podem ser eletrificados, são a grande oportunidade económica que o nosso país tem. A grande oportunidade económica. E não há nada, repito, nas regras europeias que nos proíba de o fazer. Nós, na verdade, podemos e devemos influenciar as regras europeias para que elas apostem mais nisso. Porque senão sabem o que é que acontece? Países, vou dizer, é a França, basicamente a influenciar a política europeia para que tudo o que for energia nuclear seja considerado como verde e como limpo. Portanto, se calhar, se tivéssemos a coragem de nos juntar a países como Espanha, a países que realmente têm esse interesse comum partilhado connosco, nós podíamos dar um sinal de que a Europa ainda quer reindustrializar-se, mas como deve ser e de uma maneira que é justa para países como Portugal. Pronto. Depois há questões de detalhe, enfim, sobre a nomeação dos nossos representantes junto da Reper. Eu podia quase, olha, se tivesse tido tempo, escrevia um livro sobre, não é? Se isto fosse eleições europeias, mas é por isso que eu acredito no projeto europeu, porque, e também fui mal interpretado quando falei da China, porque a China consegue ter uma economia minimamente, e não estou a defender, muito longe disso, mas conseguem programar a economia há 5 a 10 anos e dizer, este é o nosso rumo. A China vai descarbonizar provavelmente antes do continente europeu. Como é que nós ficamos perante isto? É uma vergonha. É uma vergonha. E é uma vergonha que a extrema-direita, porque também aqui o terreno de luta é com a extrema-direita, porque quem quer reduzir estas obrigações é a extrema-direita. Também aqui nós temos de ir às pessoas e explicar-lhes, e não é fácil, que isto tem um impacto muito direto nas suas vidas. Os fogos florestais são consequência das alterações climáticas. E estes fenómenos como a tempestade de Cláudia são consequência das alterações climáticas. Isto vai continuar a acontecer. Portanto, acho que a esquerda deve abraçar de uma maneira muito mais forte o europeísmo e o ecologismo, mas aqui também sou eu puxar a brasa à minha sardinha, mas porque acredito mesmo, acho que estas duas dinâmicas só vão tornar-se mais relevantes nos próximos anos, e quanto menos quisermos falar delas, mais estamos a entregar o debate à direita e à extrema-direita. Porque eu acho, e também já escrevi sobre isso há vários meses, se calhar há alguns anos, tem sido pela ecologia que a aproximação entre a direita e a extrema-direita tenha acontecido à escala europeia. E não é de todo improvável que ela aconteça também aqui em Portugal. Portanto, quanto mais firmes formos na nossa visão sobre isso,
mais firmes seremos também na oposição à extrema-direita. Quer dizer, se não houver Podes, mais eu tenho de sair daqui a Exato. pouco tempo. Então deixa para outros. Não, mas força. Não, deixa para outros. Como é que se ninguém... E atrás, ninguém quer intervir? Eu só queria dizer uma coisa para dizer ao microfone. O microfone dava jeito, porque senão isto fica com um hiato na gravação. O nome? Boa tarde, boa Boa noite. Marta Moronzo, professora recentemente posta na box, postada à box. Bom, não interessa. É outra das áreas em que de facto nós somos mais pobres por falta de visão, porque na verdade há formas de integrar o conhecimento acumulado pelas pessoas ao longo da sua vida profissional que depois são desbaratadas. Bom, mas isso agora não é isso que nos traz aqui. Uma das coisas que nos preocupa a todos, creio eu, é nesta fase, e uma coisa que eu tenho constatado é que há ali uma margem, não sei agora há pouco tempo até quando foi do aniversário do final do franquismo em Espanha, houve um inquérito qualquer que dizia que aquela faixa dos jovens dos 18 aos 24, enfim, na casa dos 20, que preferiam ou que tinham manifestado alguma preferência por um regime autoritário em vez de regime democrático. Em Portugal o fenómeno é muito parecido. O que eu noto é que, de facto, nas escolas, eu acompanhei muitos alunos que reparei, por exemplo, que o programa de 9º ano de História é riquíssimo, é século XX, mas eu lembro-me que a preocupação deles era decorar, quer que era a aliança tríplice aliança, o que era, ou seja, sem uma visão do que é que realmente se tinha passado, mas para poder passar no teste era aquelas coisas que eles tinham, preocupavam-se em decorar, e de facto acho que os professores se deixaram um bocado abalroar, assim um bocado a vencer pelaquela lógica dos programas, ter que dar, quer dizer, aquela paranoia, porque depois perde-se o sentido do porquê, para quê e do porquê que estamos ali. E o que acontece é que há conta disso e de outras coisas naturalmente, uma ignorância enorme desde logo sobre os factos e sobre como é que as coisas passaram e também como é que as ideias que se geram a partir daí. E de facto a adolescência está provado que é das coisas mais marcantes em termos dos períodos mais marcantes para a forma como as pessoas pensam e as opções que fazem e vêm a fazer. A questão que eu queria deixar aqui é o seguinte: estava-te a ouvir, Jorge, e eu só pensava que desperdício uma sala tão vazia. Bom, isto para dizer o quê? Que existe alguma estratégia da tua campanha para, por exemplo, estou a pensar, isto é um caso só, um homem de 29, 30 anos, que é neste momento que integrou a Força Aérea e que eu vejo que tem uma sede enorme de conversar e de perceber as coisas e não encontra com quem nem onde. Não tem. E então o que é que tem? Tem aquilo que a gente sabe, o que é dos trolls, não é? Trabalhar para isso, para as cabeças dessas pessoas. A questão é, será que, eu sei que nós não se consegue chegar a tudo, não é essa a ideia, mas na tua estratégia agora nesta corrida para as eleições a presidente, existe alguma estratégia, algum campo em que possa haver chegar, estou a pensar... Por exemplo, nós sabemos que dentro das forças policiais e militares há muita gente jovem e graças assim a uma certa mentalidade, enfim, não sei como classificaste, mas é essa que nós conhecemos, esse tipo de ideologia, e até que ponto é que é possível chegar a essas pessoas e como? Se há algum espaço na tua estratégia de campanha que preveja alguns momentos... universidades, mas também chegar aí essas bolsas mais recônditas que estão, que se dissessemos assim, eles na verdade estão sem espelho para perceber as coisas, sem ter como confrontar o que pensam que sabem, sobretudo até por simplesmente as dúvidas que têm, que são muitas. Bem, eu acho que isso na verdade é mais para os deputados e posso partilhar contigo até um caso enquanto deputado, porque há uma realidade que começa a acontecer, é que algumas manifestações que são organizadas à porta da Assembleia da República são claramente patrocinadas, para dizer o mínimo, pela extrema-direita, algo que é novo, e que estão ali para provocar os membros de outros partidos. Eu fui a uma dessas manifestações e fui provocado
basicamente provocado. Aliás, estava um assessor do Chega a fazer um vídeo que depois, na própria página do André Ventura, pessoal, não sabia que merecia tanta honra, mas eu fiquei, aliás, literalmente agarrei na mão do senhor e disse, mas queres-me ouvir ou não queres? Bem, eu venho de famílias populares, estou bastante confortável nestes ambientes, estou-vos a falar um senhor que devia ter mais 30 centímetros do que eu, fardado. Sim. Fiquei ali, 2 minutos a explicar, porque era aquela coisa, porque é que vocês, o LIVRE, como o PCP, para aqueles que não sabem, nunca vota a favor de propostas do Chega, seja ela qual for. Porque, na verdade, se elas forem boas, algum outro partido, nomeadamente nós próprios, temos uma proposta semelhante ou melhor. O que era o caso naquela em concreto, que era sobre bombeiros. Mas vocês votaram contra, claramente coisas que andaram a circular, porque era aquilo que todos os que estavam naquela manifestação, todos diziam, porque o LIVRE votou contra. E eu, sabes que nós apresentávamos, não sei o que, não, mas queres saber ou não queres? Tinha ali, 10 minutos, foram-se juntando pessoas, e eu, no final, aperta-me a mão, diz, olha, eu não sabia isso, agradeço. Isto é falando com as pessoas, nem todos vão mudar, atenção, eu não estou aqui no mundo das maravilhas, mas acho que muita desta gente que só consome um tipo de conteúdo que só aponta para um lado do espectro político, precisa de ter quem fale com eles. Precisa de ter quem lhes diga, olha, se calhar o que te estão a dizer é uma mentira. Outra coisa que eu lhes digo, por exemplo, quando são forças de segurança ou bombeiros, é quem é que tem a faca e o queijo na mão? Quem é que tem deputados suficientes para obrigar, como obrigou noutras coisas, como na imigração, o governo a tomar determinadas medidas? Se eles não o fazem é porque realmente a vossa problemática não é tão importante quanto isso. Porque se fosse, eles diziam, para mim é uma linha vermelha que isto aconteça. E portanto, não sendo, se calhar virem-se para eles. E eu não acho, também não concordo, não interpretem mal o que eu vou dizer a seguir, não acho que aquela teoria da vacina seja real, ou seja, eles que tenham poder, vai correr mal e depois as pessoas deixam de votar neles. Mas há muita gente que já está muito desiludida com a extrema-direita. Em sítios como Moura, onde André Ventura foi eleito há 4 anos, pôs lá os pés 2 vezes na Assembleia Municipal e este ano teve um resultado catastrófico. Catastrófico. Porque foi realmente quando eles foram confrontados com essa ausência. Porque isto é muito bonito quando é lá longe, não é? É um bocadinho também a razão pela qual nas autárquicas os resultados da extrema-direita foram muito piores que nas legislativas. Porque nas legislativas as pessoas votam lá para Lisboa, não é? É para longe, é para chatear alguém mais ou menos desconhecido. Quando nos toca a nós, diretamente, se calhar temos mais cuidado. Mas isso é com diálogo. E será que as esquerdas estão com vontade de fazer esse diálogo? É isso que me preocupa um bocadinho, não é? Não estamos nós presos ainda a modelos do passado, mesmo no que diz respeito ao sindicalismo. Eu sou sindicalizado, portanto, não em Bruxelas, é verdade, mas continuo a pagar as cotas mesmo estando já de sabática a este tempo todo. Mas mesmo os sindicatos que continuam a perder aderentes, como é que podem fazer para chegar a estas pessoas? Há todo um trabalho de rua, e aí é manifesto sim, pode ter uma intervenção, que eu acho que tem de ser feito. Há todo um trabalho de formação de lideranças, desde logo junto dos mais novos, nas escolas secundárias, que tem de ser feito. Porque é essa geração que nós estamos a perder completamente. É essa geração que está, eu não sei se na maioria, mas uma boa parte dela, a passar para a extrema-direita, desde logo os rapazes jovens. Portanto, nós temos de ser capazes de estar na rua, e é essa vontade, se calhar por falta de força e por falta de números, também dou isso de barato, mas que me parece que nós não estamos a conseguir ter. Temos que encontrar soluções. É estar lá. É estar lá. É ter gente para estar lá. Se calhar fazer estas coisas nas escolas com alunos das escolas secundárias. Uma vez por mês. Né? Como a extrema-direita faz. Muito bem. Sim, desculpem. É isso, é que eu digo que tenho um concerto às 8, senão não me deixam entrar. Durante este calendário apertado, alguém quer fazer uma última pergunta que dê asa a uma resposta de 1 minuto? Isso. Dizer uma última... Como se eu conseguisse responder um Exato. Não, mas de facto... Bom, acharíamos muito... Eu gostaria muito de conversar sobre o Sísifo. Mas, também valia a pena. Perguntaram-me sobre isso pela primeira vez, uns miúdos, tem aquele projeto dos 230, perguntaram, tens que acho que há museu, o que é que isso significa? Muito obrigado pela pergunta. No fundo, apesar do absurdo de tudo, usas a tua revolta para agir.
E na verdade, então num minuto, o Albert Camus é um grande representante ideológico do socialismo libertário do qual eu me reivindico. Ele sofreu muito às mãos de uma esquerda mais ortodoxa em França, precisamente por ter sido bastante intransigente no seu caráter libertário e na sua coragem até física, não é? Porque ele durante a ocupação continuou a escrever e foi daquelas pessoas que no dia imediatamente a seguir à utilização da bomba atómica no Japão, escrevia já a criticar e alertar para isso. Portanto, é raro ter-se estado sempre do lado certo, e ele conseguiu, e conseguiu de uma maneira que se calhar muitos outros pensadores na sua época tentaram e falharam, ou porque aderiram a projetos que claramente não eram libertários nem emancipadores do ser humano, ou porque falharam e não tiveram a coragem que ele teve na hora da verdade. É possível imaginar Sísifo feliz? Tem de ser, porque senão estamos tramados. Muito obrigado, Jorge. Obrigado eu. E obrigado a todos por estarem aqui connosco.